Boa noite a todos, me chamo Leonardo Atos e hoje aqui no Oscar da Física venho apresentar para vocês um tema que é mais do que recorrente em nossas vidas. O tema em questão é medições e incertezas. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas aplicações. As medidas são unidades que utilizamos para quantificar e comparar grandezas. Hoje venho abordar dois tópicos que aparentemente podem ser um tanto quanto distintos, mas eu vou provar para vocês que não, e o porquê. Esses tópicos são engenharia civil e medicina. Vou começar falando do primeiro tópico, que é a engenharia civil. E as medidas, elas são necessárias para a construção de um projeto perfeito. Desde as definições da construção de um edifício até o cálculo da quantidade de materiais necessários. Uma medida incorreta pode levar a diversos problemas, como rachaduras, desnivelamento e até o desabamento de um edifício. Quero levantar o primeiro aparelho de medição apresentado neste vídeo, que é o esquadro, muito utilizado na engenharia civil para nivelar pisos, janelas, deixando os encontros das superfícies a 90 graus. Para quem não conhece, o esquadro é esse objeto. Essa medição pode parecer um tanto quanto desnecessária, mas sem ela, janelas, porcelanatos e pisos podem apresentar eventuais problemas futuros. Já na medicina, as medições elas podem ser aplicadas nas dosagens dos medicamentos. Medidas essas que devem ser precisas para a eficácia do tratamento do paciente. Por essa vocês não esperavam, né? Quem seria o louco que compararia um tema de engenharia civil com um tema de medicina? Mas eu te garanto, isso é física. Entretanto, no exemplo que citei da medicina, utilizei a expressão medidas precisas. Mas o que é precisão? O que são medidas precisas? O que é incerteza? Acompanhe comigo, que nós vamos te explicar isso agora, aqui no Oscar da Física. A precisão na física ela é dada para eventos recorrentes. Como, por exemplo, você deu 10 tiros nesse alvo, e os 10 tiros ficaram próximos um do outro. Neste outro caso, você também deu 10 tiros, tiros esses que ficaram dispersos. No primeiro exemplo, os tiros que ficaram agrupados, eles representam uma maior precisão. Nesse outro caso, uma menor precisão devido aos tiros ficarem dispersos. Mas agora, o que faz uma medida ser mais acurada que outra? Na física, existe um termo chamado incerteza estimativa que quantifica a confiabilidade da medição. Portanto, podemos concluir que, quanto maior a incerteza do aparelho de medição, menor é a confiabilidade do resultado. Incerteza essa que é calculada pela metade da menor escala do aparelho de medição. Léo, mas então por que existem essas incertezas? Eu vou te explicar agora. Existem casos como, por exemplo, condições ambientais, temperatura, pressão, que influenciam diretamente no resultado, além dos erros humanos, que podem ocorrer durante a medição. A seguir, vamos dar exemplos de aplicações e de instrumentos muito utilizados no dia a dia e também dentro da engenharia mecânica. Bom, na prática, se eu quiser saber o diâmetro interno desse rolamento, primeiro eu preciso saber o diâmetro interno aproximado dele. E para isso eu vou usar o plaquímetro, que tem um desvio de 0,025. Então a gente faz a medição aqui, ó. E a partir disso eu achei 50 milímetros zerado. Bom, depois de eu achar a medida aproximada dele, eu vou pegar um micrômetro, que é um equipamento mais preciso de medição, que tem um desvio de aproximadamente 0,005, porque a menor escala de medida dele é um centésimo, e vou pegar ele e vou zerar ele com 50, porque foi a medida que eu achei no paquímetro. Então eu vou vir girando aqui, ó, até vou chegar no 50, chegando. Pronto. Aqui eu tenho 50 milímetros zerado no micrômetro. Após eu ter zerado o micrômetro com 50, eu vou pegar o meu súbito, que foi previamente preparado. Eu vou explicar um pouquinho do súbito, o que acontece. Cada tracinho desse, ele representa um centésimo, ou seja, ele tem a mesma precisão do micrômetro, porém, nesse caso aqui, eu vou conseguir medir diâmetros internos. Enquanto o micrômetro eu uso por fora da peça que eu quero medir, o súbito eu consigo medir o interno. Então eu vou ter uma medida precisa no interno da peça. Então, esse súbito é um súbito que é preparado para medir 50 milímetros, mas antes de eu medir, realmente, eu preciso zerar o equipamento. Para zerar o equipamento, eu venho aqui, ó, encosto ele nos 50 milímetros travados que eu tenho e giro a parte externa dele, ó, até eu ter os 50 zerado, ó. Certo? Ó. Ele ficou um centésimo ainda deslocado. Vou colocar um centésimo pra cá. Aqui eu vou ter 50 zerado no relógio. Certo. Aqui tem 50 milímetros zerado. Após eu zerar o equipamento e saber que no meu zero ele tem 50, eu vou medir o quanto ele vai ficar fora quando eu colocar aqui, ó. Quando eu for medir o interno do rolamento, ó. Deixa eu virar assim, vai ficar um pouco mais fácil de enxergar a medida, ó. Então eu cheguei em menos um centésimo. Ou seja, o interno desse rolamento tem 50 menos um centésimo, mais ou menos 0,005, que é o desvio do equipamento. Certo? Assim eu tenho a medida mais precisa do interno do rolamento. Às vezes para fabricar um eixo que vai trabalhar nesse interno e com a interferência correta e tudo.